O homem só precisa de Jesus Cristo. I have a dream. É Jesus quem dá vida à igreja cristã. Ele é o seu firme fundamento. É interessante e importante percebermos como o movimento Jesus foi determinante para que a igreja cristã se constituísse. Para começo de conversa, somente uma convicção inabalável, sustentada por uma fé enraizada numa verdade, que poderia dar ao cristianismo a força para se projetar em um cenário religioso multifacetado. Uma das peculiaridades do cristianismo é o fato de ser a única religião que enfatiza a morte do seu Deus. Este evento histórico e singular, acompanhado pela ressurreição e comprovada por diferentes fontes, são a base teológica do cristianismo. É sobre ela que tudo se origina. A verdade da morte substitutiva na cruz, realizada por Jesus, precisou ser repassada a outras pessoas. Por isso, pode-se afirmar que a fundação da igreja por Jesus ocorre por meio da lealdade de seus seguidores a seus ensinos, exemplo de vida e também da sua morte. É dessa forma que se origina o movimento Jesus. Nesse período, a Palestina era carente por lealdade. Os judeus representavam apenas metade da população que ocupava seu espaço territorial e todos eles aguardavam o Messias que os libertaria da ocupação romana e estrangeira, restaurando então plenamente a nação. Mas até eles estavam divididos. Havia os fariseus, os separados, cumpridores ou não da lei e detentores da verdade. Os saduceus, que eram os privilegiados, ricos e em comum acordo com os romanos, desde que isso lhes beneficiasse. Os zelotes, os saudosistas e dispostos a uma luta armada, como no tempo dos macabeus. Os essênios, isolados do mundo corrupto, inclusive da religião farisaica, dentre outros grupos. Num cenário tão plural surge o movimento Jesus, gerando uma aglutinação inexplicável e centrada na mensagem de sua morte e ressurreição. Esse sentimento coeso tornou o cristianismo a maior força revolucionária da história, e tudo isso por um simples motivo: era verdade. Toda essa força conjunta foi construída por Jesus ao longo de seu ministério. Aqui está um segundo motivo para a expansão do cristianismo a partir de Jesus. Contou com muitas testemunhas. O início da atividade ministerial de Jesus está ligado ao movimento no deserto realizado por João. João Batista e suas excentricidades foram importantes para a junção de pessoas que buscavam uma renovação espiritual. Depois de 400 anos de silêncio profético, surgiu um profeta aos moldes do Antigo Testamento, literalmente, com roupas e tudo, agrupando pessoas com o propósito de entregá-las a quem viria depois. Jesus começou seu ministério com muitos seguidores por causa dessa preparação divina. Por isso a palavra de Deus nos fala da plenitude do tempo para a vinda do Messias. Interessante perceber também a necessidade da carreira profética meteórica de João. Ele precisava chamar a atenção rápido e sair de cena de forma abrupta para não atrapalhar o processo. Desafiador para João, mas necessário para o desenvolvimento dos seguidores em torno de Jesus, que partiu para a Galiléia, percorrendo os povoados, ensinando nas sinagogas, seguido por muitos. Em sua mensagem, Jesus usava os fariseus constantemente, conforme Lucas 18, evidenciando a necessidade de algo novo para uma renovação espiritual. Ele também tinha convicção plena de sua missão, ser o servo sofredor. Nem sempre seus seguidores tinham condições espirituais para compreender isso. E muitos abandonaram Jesus. A última semana, antes de sua morte, foi crucial para os eventos posteriores. Na entrada triunfal, nós temos a clara identificação de Jesus como Messias. No outro dia, ele expulsa os mercadores do templo. Diante do alvoroço, os líderes judeus temiam Jesus e a forma de acabar com o temor era matá-lo.
o grande número de pessoas envolvidas foi novamente o motivo para a crucificação. O cristianismo se espalhou pela face da terra de forma impressionante, exatamente pelo cuidado de Deus de preparar pessoas para ouvir e seguir Jesus. Em apenas 3 anos, a mobilização era suficiente para o Filho de Deus ascender aos céus e dividir a missão com seus seguidores. Há ainda um terceiro elemento importante para a massificação da religião cristã: o rompimento com o judaísmo. A nova aliança, celebrada com Jesus e os seus discípulos através da ceia, era centrada em sua morte e ressurreição. Ela também ressignificava a Páscoa, a mais importante celebração judaica. A partir daí, o cristianismo já não celebraria mais a Páscoa uma vez por ano, mas a morte e ressurreição de Jesus, lembrando de seu efeito salvífico e libertador, isso quantas vezes quisessem celebrar. Afinal de contas, o perdão era acessível e diário. A condenação de Jesus em um tribunal judaico também foi significativa para essa ruptura clara entre os seguidores do judaísmo e os seguidores de Jesus. O Sinédrio não tinha poder para conduzir sentenças de morte. Eles precisavam apelar para um romano, que eles tanto odiavam, na ironia da história. Claramente, os judeus não se identificaram com o movimento Jesus e empurraram os cristãos para fora. Se o cristianismo permanecesse dentro das redomas judaicas, provavelmente permaneceria com o status de uma seita pequena, fechada, isolada e voltada aos seus pares. E é muito provável que os primeiros cristãos judeus até concordassem com isso. Mas eles foram obrigados a ir aos gentios, tornando o cristianismo um movimento mundial. A crença numa verdade atestada, o número de seguidores logo no início e a continuidade e ruptura com o judaísmo foram a base para o movimento Jesus, levando o cristianismo a uma abrangência sobre toda a terra.